Olá, nesse vídeo vamos fazer um outro exemplo de list view, utilizando agora os valores para criar os elementos através de arrays no Resource. Então vamos chamar este exemplo, este projeto deste exemplo, de list view 2. E vamos criar o projeto seguindo o padrão empty activity. A primeira activity a gente vai chamar de principal activity e finish. Bom, ele criou o projeto, fez o build, indexou os arquivos. Primeiro a gente vai alterar o layout. Então vamos aqui no arquivo de layout. Ele gerou automático para a gente. Está dentro do REST, né? Nossa classe Java está aqui. E aqui o nosso values. Então vamos primeiramente alterar aqui o nosso layout. Eu vou apagar esse test view que ele colocou automático com Hello World. Vamos trocar esse constraint layout lá no XML pelo linear layout. Então eu vou usar o widget linear layout. O padrão dele, que é o horizontal, né, que vai ser todos os elementos um do lado do outro. Vou na palheta Legacy aqui e vou arrastar um list view. Ele já jogou e deu um match parent em relação a todo o container, né, que a list view está dentro, que é o nosso linear layout. Bom, vamos dar agora um ID para esse list view, para a gente acessar via programação, chamado list view pessoas. Ok? Então a gente vai exibir aqui pessoas nesse objeto. Objetos pessoas dentro dessa list view. Bom, então vamos lá. Para a gente fazer isso, a gente vai ter que criar, então, vamos começar primeiro criando os elementos que a gente vai mostrar. Então aqui no nosso pacote, onde está a classe principal, eu vou criar uma outra classe. Então botão direito no pacote, new Java class, chamada pessoa. Uma classe normal, que é uma classe que vai ser um bin, onde a gente vai ter dentro dela os atributos que eu quero guardar de uma pessoa. Então eu vou colocar aqui um private string nome e um private int idade. Então esses vão ser os atributos dessa minha classe, ok? Eu vou aqui dar um refactor e vou fazer o encapsulado fields aqui, ó. Então eu marco quem eu quero criar, vou criar por nomes e idade, marquei os dois. Eu vou criar o get e o set para cada um, público, e eles vão ser privados, né? Então ele já gera aqui para mim os get sets padrões, né, que não precisaria ter. Eu vou criar também um construtor, que normalmente a gente tem. Então, pessoa recebendo um nome e uma idade. E nesse construtor eu vou chamar o set nome e o set idade, ok? Então aqui uma classe bin normal, com nossos get sets padrões aqui, tá? Uma classe pessoa. Bom, depois a gente vai voltar nela aqui. Na classe principal, a gente vai ter que acessar a nossa list view. Então vamos acessar ela, primeiro mapeando ela no nosso código Java. Então eu vou criar o atributo de classe list view pessoas e vou mapear ela aqui no nosso onCreate. List view pessoas recebe find view by id list view pessoas, ok? Mapeamos e a gente vai criar um método para popular os elementos. Então popular lista. E esse método a gente vai criar aqui como privado. Bom, o que a gente vai querer fazer então? Vamos entender primeiro. A gente vai querer criar objetos pessoa e adicionar no na nossa list view. A pessoa tem que ter nome e idade, conforme a gente criou lá na classe da pessoa. Esses valores eu vou querer que eles sejam trazidos, que eles sejam constantes no início do meu aplicativo
E para tal eu vou colocar eles dentro do meu resource, certo? Aqui, utilizando arrays em XML. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui no nosso values, botão direito, um new, e aí eu vou criar um new values resource file, que eu vou dar o nome para esse arquivo de arrays, ok? Ele vai criar um arquivo XML aqui, arrays. E aqui eu teria os valores necessários para criar as minhas pessoas, tá? Bom, o que eu posso criar aqui dentro? Eu posso criar dois tipos de array. String array, que a gente já utilizou, viu um exemplo com spinner, e integer array, que seria um array também de inteiros. Então vamos criar primeiro um string array chamado nomes, e aqui dentro eu teria os meus nomes das pessoas, certo? Então eu vou ter os nomes aqui. E eu teria também um outro integer array com a chave idades, onde eu teria aqui os valores de idade das minhas pessoas. Então eu vou criar dois arrays que eu vou utilizar esses valores como valores padrões iniciais para criar meus objetos pessoa. Eu poderia colocar aqui no string array diretamente aqui as minhas strings. Então, sei lá, João, o nome João, por exemplo, Ctrl D duplica, Maria, Ctrl D, Pedro. E aqui eu vou colocar a idade que eu peço para cada uma dessas pessoas, 25, Ctrl D duplica, 30 e 15. Ok? Então, os três valores strings e os três valores inteiros que eu preciso, sendo que o João tem 25, a Maria tem 30 e o Pedro tem 15. Bom, então, fazendo isso, eu vou lá agora no popular lista e aqui eu vou carregar esses valores que estão no meu resource. Vai ser carregado em tempo de execução aqui. Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer eu vou chamar o método getResources da Activity, que permite eu acessar os resources através do contexto. E eu vou pegar o get string array. Eu quero primeiro pegar os strings. Vejam que eu vou chamar esse método, eu tenho que passar a chave, o ID do meu array string, e ele me devolve um array de strings constantes aqui da linguagem Java, né? Não é um array list, que é uma lista encadeada, é um array padrão. Então eu vou chamar getStringArray, e aí para eu achar o ID, R, que é a minha classe que vai fazer o índice de todos os elementos que estão no resource desse aplicativo, ponto, o tipo do elemento que eu quero, é array, ponto, o nome que eu coloquei lá, nomes. Com isso aqui, ele vai me devolver um string array. E aí eu vou criar a variável que vai guardar aqui strings, nomes. Ok? Bom, da mesma forma eu vou ter que fazer isso para idades. Então, eu vou chamar o getResources, ponto get. Nesse caso, eu vou pegar int array, r.array.idades. E obviamente esse cara aqui vai me retornar um array de int. Então vai ser um int idades. Então tá aqui. Dessa forma a gente carrega os dois arrays do resource XML, tá? O resource ele não é editável enquanto o aplicativo está instalado na máquina do usuário, no equipamento do usuário. Então é ideal lá que eu coloque valores que são constantes durante a execução do meu aplicativo. Não seria um lugar onde eu faria a persistência. A persistência eu vou fazer num banco de dados, num arquivo binário separado, mas não dentro do resource, ok? Bom, uma vez que eu já tenho os dois valores, eu vou poder usar eles para criar os objetos pessoas. Eu vou criar agora um array list, que vai guardar esses objetos pessoa. Vai ser do tipo pessoa, chamado pessoas, igual a new array list. Ok? Já criei usando o tipo pessoa, então não vou precisar fazer casting para acessar esse array list.
E aí eu vou utilizar um for, uma variável que vai sendo incrementada de acordo com o tamanho dos meus arrays. Como são dois arrays, eu vou ter que fazer aqui porque eu vou usar os dois ao mesmo tempo. Não vou conseguir usar o for each. E aqui eu vou pegar a minha lista de pessoas.add, e aqui eu vou criar um novo objeto pessoa, new pessoa. Se lembra que eu tenho que passar um nome, então eu vou pegar lá do array_nomes o nome através do count, vírgula, e as idades através também do índice count, para recuperar o nome da linha 0, a idade da linha 0, e aí eu crio o objeto pessoa e guardo. Depois faz o nome linha 1, idade linha 1, objeto pessoa criado, guardado no ArrayList. Uma vez que eu fiz isso aqui, a minha coleção já está carregada. E aí eu vou fazer o nosso ArrayAdapter, que agora vai ser do tipo pessoa. Eu posso criar um ArrayAdapter de qualquer elemento. Adapter igual new ArrayAdapter, contexto, o layout. Eu vou usar também um layout padrão. E o terceiro parâmetro aqui do nosso construtor, que é o nosso ArrayList pessoas. Uma vez que eu criei o adapter, aí eu vou pegar a nossa list view pessoas, set adapter, passando o adapter. Então aqui está o nosso popular list aqui, ok? E esse método está sendo chamado no onCreate, logo depois que eu mapeei a nossa list view. Então vamos executar agora e ver o que acontece. Bom, ele abriu a nossa list view, ele está exibindo as 3 objetos pessoas que foram criados, mas vejam que ele está mostrando uma informação aqui meio esquisita, né? Bom, da onde está vindo essa informação esquisita aqui? Como a gente utilizou um ArrayAdapter, o ArrayAdapter, ele por padrão, ele vai mostrar textos representando os objetos que estão dentro do elemento que está sendo usado pelo adapter, né? Nesse caso o list view. Então ele está chamando o toString de pessoa, da classe pessoa. A gente tem objetos pessoa, ele está chamando o toString aqui, que eu não criei nenhum toString, então ele está usando o toString do PyObject. E o toString do PyObject, ele mostra uma referência da classe do object e da instância do objeto. Então isso aqui basicamente é uma identificação do objeto, a classe a qual ele se baseia e um identificador único da instância do objeto, que obviamente para o usuário isso aqui não significa nada. Então para a gente mostrar uma informação relevante, a gente vai lá na classe pessoa e vamos aqui sobrepor o método toString. Então é public string toString, certo? E aqui eu vou retornar o getNome, mais um espacinho aqui e mais um getIdade aqui. Então eu vou retornar o nome e a idade da pessoa. E esse cara aqui a gente está sobrepondo, né? Então override do método toString, tá? A assinatura tem que ser igual para a gente sobrepor o método que está no Py. Bom, feito isso aqui, o adapter ele já vai chamar esse toString agora de pessoa e não da classe Py, e vai mostrar nome e idade nesse formato. Outra coisa que a gente vai alterar também aqui é o nosso título aqui do nosso aplicativo. Então eu vou vir aqui, em vez de chamar listview2, eu vou colocar listview e arrays, para ficar na nossa janela. E por fim, o nosso arrays aqui, que está dentro da pasta values no res, a gente colocou as constantes strings dentro do string array. E o ideal seria que, por questão depois de manutenção do projeto,
que as constantes strings de usuário, que são mostradas na interface, estivessem todas centralizadas num arquivo só, no string XML. E elas não estão aqui. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui, ó, e vou criar esses valores aqui como strings arrays independentes. Então, como string independente, um string chamado João, com a chave João, valendo João, depois Maria, valendo Maria, e por fim Pedro, valendo Pedro. Então nós temos aqui 3 strings dentro do string XML. Então todas as nossas strings de interface estão dentro do arquivo string XML. João, Maria e Pedro. No meu arquivo arrays aqui, eu tenho só arrays. Então eu tenho o array de indades, de inteiros, e o array de strings aqui. Eu não vou precisar pôr o João aqui, ó, nem João, nem Maria e Pedro. Eu vou aproveitar o valor que está lá nos meus strings. Então arroba string barra chave. Então João, arroba string barra Maria e arroba string barra Pedro. Fazendo isso é uma questão de projeto apenas. Na verdade, eu estou aqui fazendo um encapsulamento daquelas strings como sendo partes de um array, na ordem que eu estou inserindo aqui. E aqui no strings XML eu tenho só as strings propriamente ditas. Como eu falei, isso é uma questão de projeto, apenas para que caso eu precisasse traduzir esse aplicativo, todas as minhas strings estão centradas num arquivo só e eu posso jogar elas para alguém acessar esse arquivo e fazer a tradução sem ver os outros arquivos. Se as minhas strings estiverem espalhadas dentro do resource, em vários arquivos, né, aqui dentro, em vários arquivos XML, obviamente é mais trabalhoso para eu juntar tudo e passar para alguém. Então, tanto o string quanto o array, né, um valor string aqui, ou um valor array, seja ele string array ou integer array, tanto faz em qual arquivo eles se encontram. Então, o importante é que eles estejam no arquivo XML dentro da tag resource. Então, tudo que tiver dentro da tag resource, ele vai ser, durante o build, indexado e acessado através da classe R, que é o que a gente utiliza para acessar. Ok? Bom, agora vamos executar e ver o que acontece. Bom, ele abriu agora o nosso Activity novamente. Está aqui o título da janela foi atualizado, List View Arrays. E agora vejo que ele está exibindo aqui corretamente o valor do nome e a idade de cada objeto pessoa. Ok? Ah, mas eu quero um layout diferente. Eu gostaria de mostrar de uma forma bem diferente do que essa simples ali, como um texto só. Bom, para fazer isso, se eu quiser, eu vou ter que customizar um adapter. O Array Adapter, que é o que a gente utilizou, só funciona desse jeito. Eu vou ter que criar um adapter meu, estendendo Base Adapter ou customizando o Array Adapter, fazendo uma classe nova, onde eu vou mudar o layout que eu vou utilizar e as views que tem dentro desse layout para poder mostrar de uma forma diferenciada. Ok? O que a gente tentou apenas fazer da forma mais simples nesse primeiro momento. Bom, é isso e obrigado por ver o vídeo.